Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de sexta-feira para você, né, com notícias, atualizações a respeito do Vasco da Gama. Se você curte o canal, gosta, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve aí no canal também, dá essa moral. E vou falar da nossa parceira, a 1xBet. 1xBet patrocina o canal Vascaíno do Cerrado. Se você não fez o cadastro, o link tá no primeiro comentário fixado. Vai lá, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado, que de quebra você dá uma moral, dá uma força aqui para o canal. 1xBet, canal Vascaíno do Cerrado em 2022. Bom, antes de começar as notícias aqui a respeito de futebol, eu quero só deixar um recado aqui. A gente fez uma denúncia através do canal Fala Vascaíno, lá do meu amigo Aquiles, né, que teve aquela resenha sexta-feira passada. Hoje de novo tem, viu? Hoje às 10 horas tem a resenha com o Mauro Bremer, uma live super especial. Se você não conhece, vai lá no Fala Vascaíno. E fizemos a denúncia através dos professores que foram demitidos, que os computadores doados para o colégio nunca chegaram aos jovens do colégio, né? Que foram mais de 20 mil reais arrecadados pelo Aquiles em mais de 10 meses de luta, de sendo atacado, apedrejado, mas lutando pelos garotos. E aí simplesmente pegaram esses computadores e levaram pra puta que o pariu, menos para o colégio, né? Usaram eles com outra finalidade. E aí quando foram cobrados, vieram para a internet cagar regra, se vitimizar como esse VP de história do Vasco aí, esse Horácio Júnior, que é o cara dos troféus, é esse cara que já devia ter saído do Vasco há muito tempo, né? Então ele veio fazer ceninha no Twitter, dizer que não pode ficar refém desse tipo de situação e que vai devolver os computadores, devolver a puta que te pariu. O computador não foi doado para você, tão pouco para essa gestão de gente safada. O computador foi doado para as crianças, para os jovens do Colégio Vasco da Gama. Então, você não tem que devolver, você tem que entregar para quem é de direito. Leve os computadores para o colégio e seja honesto, seja correto, e jamais você vai ser cobrado na internet. Jamais! Porque se os computadores tivessem ido para o destino que eles tinham que ir ou teriam que ter ido, vocês não iam ver ninguém reclamando ou falando sobre o destino dos computadores e dizer que a gente está usando isso politicamente. Você, quando vem fazer uma notinha dessa, que está fazendo política suja, barata e nojenta, e um monte de otário ainda acredita em seres humanos como vocês. Então tá aí, tem que devolver não, os torcedores que ajudaram a comprar o computador, se encontrar com esse Horácio no Vasco, tem que perguntar para ele, cadê os computadores? Não é para devolver não, é para entregar para as crianças do colégio, foi doado para eles, não para vocês, tá bom? Então esse recado aí. Logo mais na live do Aquiles, às 10 horas, lá no Fala Vascaíno, mais atualizações sobre essa situação. Agora, vou tocar aqui, antes de falar do Vasco, vou trazer uma notícia aqui, o lateral Natan, que foi vendido para o Vasco, para o Boa Vista de Portugal, que tá aquela celeuma, que o Boa Vista não repassa um dinheiro que deve ao Vasco, acho que mais de $1 milhão, quase 5 milhões de reais. Inclusive a FIFA aplicou um transfer ban no Boa Vista, uma Boa Vista contratou, de alguma maneira eles conseguiram contratar, não usando, acho que, o Boa Vista, enfim, tá esse rolo todinho. O Natan foi para o Atlético Paranaense, né? Era desejo do Atlético Paranaense, chegou a fazer exames médicos, se apresentou, estava treinando a parte física no CT do Atlético Paranaense, inclusive chegou a conversar com o Filipão, mas não ficou. Ele voltou para o Rio de Janeiro para estar de passagem comprado e vai se apresentar no Boa Vista. Tá um rolo, o Atlético Paranaense queria fazer uma oferta no jogador, sabe que o Vasco detém 25% de direito do jogador, então ele ia pagar acho que 2 milhões, e essa grana ia para o Vasco, porque além de dever o Vasco, ter o percentual que é do Vasco, acho que o Boa Vista acabou não aceitando e ele vai se apresentar lá no Boa Vista. Então tá aí, o cara que chegou, se apresentou, fez exame, treinou e não ficou. O Natan, um excelente lateral, um cara que eu queria muito jogando no Vasco, e acabou saindo aí quase que de graça na gestão Campelo, né? Eu não defendo aqui gestão nenhuma, acho que todo mundo aí é culpado do Vasco estar nessa situação. Mas quem é que está sentado na cadeira? Quem falou que ia segurar a pica sem choro de herança maldita foi essa gestão maldita que está dentro do nosso clube aí. Tá? Então, bom, agora eu vou falar de futebol. O Vasco viaja hoje para Goiânia para encarar amanhã o Vila Nova, e a dúvida é se vão embarcar 3 jogadores aí que não estão jogando. Um deles é o Palácios, né? O outro é o Figueiredo e o outro o Sarrafiore.
Esses 3 jogadores são dúvida, tá? Só o Figueiredo é titular. Sarrafiori voltando de lesão, provavelmente nem deve jogar. E o Palácio, que normalmente entra no segundo tempo. Então esses 3 aí, deve sair alguma informação sobre eles hoje. Aí eu atualizo lá no Instagram, @vascaínocerrado, para ver se eles vão estar junto com a delegação que desembarca no Goiás para encarar o Lanterna Vila Nova. O Vasco, como eu falei ontem, que tem uma tarefa mais fácil agora no segundo turno do que a do primeiro, que inclusive pode, eu fiz um cálculo aqui, pode ganhar 7 jogos, empatar 6 e perder 6. No primeiro turno perdeu só 2, ganhou 9 jogos, empatou 6 e perdeu 2. Então tem uma tarefa menos difícil, apesar do time não estar correspondendo. Desde quando estava ganhando, o time é ruim, né? E aqui o discurso não muda por causa de interesse. Eu não fico contando história aqui com negócio de narrativa, né? Porque antes ficavam falando que não, o time tá ótimo, o time tá maravilhoso, dá pra subir, entendeu? Não tá jogando muito bem, mas tá conquistando os pontos. A Série B é difícil, é isso mesmo, é 1-0, tem que sofrer, a gente vai subir pra primeira divisão. O melhor reforço que o Vasco pode fazer é pagar os salários em dia, é ficar em ordem com os jogadores, que a gente vai voltar para a primeira divisão. Agora, o discurso mudou completamente, como a parada da SAF está enrolada na justiça, ao desespero, à janela, por causa de vocês, políticas, safados, vocês são mamadores, aí agora o Vasco precisa de contratar, não vai contratar, a gente está arriscado não subir para a primeira divisão por causa disso. Mudou completamente o discurso. Engraçado, né? Quando a gente estava na Série B lá, ou na Série A, lá, brigando para não cair, teve um cidadão aí que viajou o mundo, gastou dinheiro, fez um projeto, que entregou de mão beijada e falou, tá aqui, ó, tá aqui, tem jogadores, eu ajudo vocês aí para o Vasco não cair para a segunda divisão. Ainda tinha a janela que dava para contratar e reforçar o time para a gente não cair, ofereceu os jogadores. Ninguém fez esse showzinho na internet. Ninguém fez esse escândalozinho na internet para o Vasco não cair para a segunda divisão. Aí agora a narrativa mudou completamente. Como é que as coisas elas vão de acordo com o meu interesse, né? É igual o deputado flamenguista que tá fudendo o Vasco, o desembargador flamenguista que deu a eleição pro Salgado, ninguém falou absolutamente nada. O senhor flamenguista tá vendendo o Vasco, ninguém fala absolutamente nada. Como as coisas mudam, né? Até a desembargadora que deu ganho de causa para vocês, agora se declarou suspeita, né? Com o Ministério Público, com a LERJ em cima. Como as coisas mudam, né? Como as narrativas, elas vão de acordo com... E não adianta ficar com esse papinho de, vocês querem o mal do Vasco, o mesmo direito que você tem de querer vender o Vasco, eu e vários torcedores têm de não querer vender o Vasco e não acreditar ou não confiar no Carlos Osório, né? Se quer vender, tudo bem, mostra a porra do contrato pra gente ver o que tem nessa caixa de Pandora, porque eu não acredito no Carlos Osório em nada, absolutamente nada que esse cara fala. Então tá aí, só essa situação, porque eu vejo muita hipocrisia, sabe? Porque a pessoa pode estar até errada, mas que ela seja coerente, que ela não mude de acordo com interesses, né? Então tá aí, tá aí. Ó, diz que os caras da 777 ontem, o Paulo Brax, lá que foram visitar o CT, falaram que o gramado tá mal cuidado, né, tá maltratado, por isso tem muito jogador se lesionando. Então quer dizer, o gramado tá ruim. O transfer ban que a gente tomou porque não pagaram a porra da dívida com o Sapinto, né? E não pagaram até hoje, o Alex Teixeira não tá escrito. Não tem dinheiro para pagar o transfer ban, não tem dinheiro para arrumar o gramado, não tem dinheiro para pagar o salário do mês de agosto, né? Não tem dinheiro para contratar. E o que o Jorge Salgado tá fazendo aí? O que essa gestão tá fazendo aí? Por que não pede o chapéu, pede pinico? Por que não vaza? Por que não sai fora? Fala, a gente não... já que a 777 está enrolada, a gente não tem condição. Não, a gente tá saindo fora, né? A gente não tem condição de estar aqui ou de manter o Vasco com salários em dia, com um gramado decente. A gente não tem condições básicas, mínimas, de gerir um clube do tamanho do Vasco da Gama. Então é muita hipocrisia, muito mimimi e gente que querendo reverter a situação, fazer o torcedor ficar contra quem é contra a venda do Vasco. Não porque eu tô defendendo aqui o seu Monteiro, o Eurico, o Sérgio Frias, o Casaco, o Fusaca. Eu quero que grupos políticos do Vasco vão pra puta que pariu. Eu defendo a instituição, eu defendo o Vasco. Eu posso ter as minhas diferenças com várias dessas pessoas aí de grupos políticos, não acreditar absolutamente em nada desses caras, mas nem por isso eu vou me arregaçar para o Carlos Osório fuder com o Vasco
mais uma vez com mentiras e estelionato. Só trouxa cai nesse conto do Vigário, né? Então, tá dado o recado, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fim de semana abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.